mostra a solução que Deus providenciou por meio de Jesus Cristo. E o que é incrível é que Paulo, ele enfatizou que todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do pecado e precisam passar pela justiça de Deus. Ou seja, não tem como fugir da justiça de Deus. E aqui Paulo explicou o conceito de justificação pela fé. Falamos tanto sobre isso e muitas pessoas às vezes entram e saem das igrejas sem compreender o que é a justificação pela fé. E ele fala sobre o papel da lei, porque a lei mostra para cada um de nós que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E é incrível que a mensagem de Romanos 3, para mim, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de solução, é uma mensagem de salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. E Paulo resumiu aqui as verdades que ele já tinha expressado nos capítulos anteriores. É por isso que Paulo, ele agora nesse capítulo 3, no início, ele vai se utilizar da filosofia, porque Paulo era doutor em filosofia, criado aos pés de Gamaliel. E esse era o ponto forte do apóstolo Paulo. E ele vai utilizar da retórica, algo muito comum dentro da filosofia. E se os irmãos observarem do verso 1 ao verso 8, Paulo vai usar esse sistema de retórica, que eu vou tentar explicar para os irmãos, aonde ele retruca sistematicamente as críticas que algumas pessoas estavam fazendo diante da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E esta retórica usada por Paulo, aqui foi uma forma de conversar. E Paulo usa essa retórica conversando com ele mesmo. Ele faz as perguntas, ele mesmo responde. E assim, ele consegue levar para a mente daqueles irmãos da igreja de Roma o entendimento do que era a salvação, do que era a justificação pela fé. E Paulo declarou que tanto os gentios quanto os religiosos judeus, todos eram merecedores da condenação de Deus. Porque ninguém poderia se denominar justo. Todos são pecadores. Então, para satisfazer a justiça divina, alguém teria que pagar esse preço. E ninguém poderia pagar, porque não há um justo sequer. Somente o justo é que poderia pagar esse preço. É por isso que nós vamos começar lendo a partir do versículo 1 de Romanos 3 e entender essa dinâmica de como Paulo faz então esta análise da justificação pela fé e nos traz palavras de tanta esperança, palavras que motivam o nosso coração para os dias de hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar comigo antes de estarmos lendo esse texto da palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio estar na Tua casa para estudarmos a Tua santa e divina palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, com temor e tremor diante da Tua santa palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra nas profundezas do nosso coração. E neste momento, ó Deus, reconhecemos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito poderosa com cada vida aqui neste lugar. Nós pedimos a direção do Senhor, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Os irmãos já vão observar que no versículo 1, Paulo faz uma retórica começando então questionando. Ele diz o quê? Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, Paulo estava questionando qual é a vantagem em ser um religioso como judeu, seguindo as leis, principalmente da circuncisão. Tem alguma vantagem? Ele faz a pergunta. E ele mesmo, nessa retórica, responde no verso 2. Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, olha que incrível. Paulo faz a pergunta e Paulo responde. E Paulo estava dizendo o seguinte: realmente, ser alguém religioso, ser alguém que está preocupado com a revelação de Deus é algo muito interessante.
E afinal de contas, o que Paulo está dizendo aqui é que os judeus foram eles que tiveram a revelação de Deus, ou seja, foi por meio dos judeus que as escrituras sagradas chegou até as nossas mãos. Então eles foram instrumentos de Deus. Ele fala, realmente, vale muito a pena ser um judeu, porque um judeu de fato foi um canal de Deus para nos trazer a revelação e nos ensinar sobre a circuncisão. Mas logo à frente, Paulo vai deixar claro que a circuncisão no cristianismo vai além do judaísmo, porque a circuncisão que Deus faz hoje por meio de Cristo é a circuncisão do nosso coração. E aí Paulo então agora, depois de falar que realmente é importante um judeu religioso, um judeu que observa a lei, até porque as escrituras vêm por meio deles, Paulo questiona de novo. Então por quê? Se alguns foram infiéis, porventura, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, Deus deixaria de ser fiel por causa da infidelidade de alguns, ou seja, os judeus mesmo religiosos se tornaram infiéis, se tornaram pessoas que realmente não entenderam o propósito de Deus na lei, nas escrituras. Então, por eles serem infiéis, por causa disso, eles anulam a fidelidade de Deus? E aí Paulo responde no verso 4, de modo algum, jamais. Antes seja Deus o quê? Verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Ou seja, Paulo estava dizendo que todos são infiéis e mentirosos, independente se eram judeus religiosos, se eram romanos, ou seja, gentios, todo ser humano é infiel, todo ser humano é mentiroso, mas só que Deus nunca deixará de ser fiel, Deus sempre será verdadeiro. Então ele estava dizendo o seguinte, enquanto o ser humano erra, enquanto o ser humano falha, o nosso Deus nunca falha. E aí Paulo continua perguntando no verso 5, e se a nossa injustiça, já que somos injustos, prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Falo como homem, ou seja, Paulo está dizendo aqui na expressão humana, eu estou dizendo aquilo que vai no meu coração diante de Deus, diante da nossa infidelidade. Ou seja, Paulo estava falando para aqueles irmãos da igreja que se a nossa infidelidade serve para demonstrar a justiça de Deus, Deus seria injusto em nos castigar com a sua ira. Deus seria. Deus tem razão de estar irado com a humanidade? Ou ele está super feliz? Está todo mundo vivendo uma vida santa, perfeita e justa? Não. Então Paulo estava dizendo isso e ele responde no verso 6, de modo nenhum, do contrário. Como Deus julgará o mundo? Ou seja, Paulo estava dizendo que se Deus não fosse justo, Deus não poderia julgar o mundo injusto. É por isso que a ira de Deus sobre o pecado é puramente justa. Porque Deus é perfeitamente justo. Então, quando Deus julga a humanidade, Deus não está julgando a humanidade, e alguns falam, puxa vida, Deus está sendo injusto. Para que Deus está jogando tanta coisa sobre essa humanidade, tanto fardo pesado? Na verdade, Deus não queria fazer isso, mas o ser humano preferiu viver na injustiça, na impiedade, no pecado. Lá na frente, Paulo vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte. Então nós merecíamos o quê? A ira de Deus, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso para mim é maravilhoso, esse contrabalançar que a palavra de Deus nos ensina a respeito da justiça de Deus com a ira de Deus. E aí Paulo questiona de novo no verso 7, vamos ler? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como um pecador? Ou seja, alguns judeus estavam dizendo que Paulo era mentiroso. Paulo estava explicando que Cristo era o cumprimento da lei. O judeu não acredita nisso até hoje. Para o judeu, Cristo foi apenas um grande profeta. Ele jamais seria o Messias. E Paulo então está dizendo o seguinte, eu estou falando a verdade, que Cristo é o cumprimento da lei. Bom, mas se vocês não acreditam em mim,
Se vocês acham que eu sou mentiroso, foi aí que Paulo então usou a fala deles. E o Paulo usa essa expressão de uma forma sarcástica, para continuar a sua retórica. Ou seja, Paulo está dizendo, bom, já que eu sou mentiroso para vocês, já que vocês não acreditam que Jesus é o cumprimento da lei, bom, uma coisa é certa, esta mentira que vocês acham que eu estou pregando, está servindo para mostrar, para resplandecer a verdade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e como Deus se importa com a humanidade, porque Ele vai enviar o seu Filho, e Ele enviou o seu Filho, e aí Paulo explica sobre a salvação. Ou seja, aqueles homens lá de Roma, não estavam conseguindo compreender que Cristo era o cumprimento da lei. Então Paulo estava dizendo isso, vocês acham que eu sou mentiroso, mas eu não sou. Mas já que vocês pensam que eu sou mentiroso, então pelo menos com a minha mentira, segundo vocês, eu estou glorificando a Deus. Eu estou mostrando quem é Deus e como é a sua justiça. Dá para os irmãos entenderem o jogo de palavras que Paulo usa aqui com a sua retórica. E aí Paulo vai continuar respondendo no verso 8. Olha só que interessante. E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Sabe o que Paulo estava afirmando aqui? Ele estava dizendo que sobre a justificação de Jesus, ele falou, olha, o que eu estou pregando não é mentira. Jesus é o único que pode nos fazer justos. Somente Ele é quem nos justifica diante da nossa infidelidade, diante da nossa injustiça, diante do nosso pecado. Somente Jesus é que pode nos fazer homens e mulheres perdoados por Deus. E aí ele estava dizendo o seguinte, jamais ele iria pregar o mal para resultar o bem, ou seja, o que eu estou pregando sobre Jesus nunca vai ser algo contraditório, porque não tem como alguém fazer o mal, querer em troca o bem. Se você faz o mal, o que você vai ter em troca? O mal. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Paulo estava dizendo que é a mesma coisa, se um criminoso hoje argumentasse que o seu crime é bom. Pastor, como assim? Porque um criminoso pode falar, o meu crime é bom. Sabe por que é bom? Porque através do meu crime, eu tenho então, através das minhas ações, uma possibilidade de oferecer emprego para os policiais. Porque se os policiais têm emprego, é porque eu cometo um crime, existe crime. Se eu cometo um crime, além de policiais, também eu estou dando emprego para os advogados, para os promotores, para os juízes. Então, não podemos castigar um bandido, porque o bandido, mesmo fazendo mal, proporciona o bem. Vocês entenderam? Agora eu pergunto aos irmãos, um criminoso proporciona bem alguma coisa? De forma alguma. O criminoso só faz o que é mal. Mas o que eles estavam perguntando, e Paulo tentou explicar, foi mais ou menos isso. Vocês estão dizendo então que Jesus Cristo, de fato, não é o justo, não é o Cordeiro de Deus? É a mesma coisa. Não tem como eu pregar uma palavra para vocês mostrando a respeito de algo bom que vai resultar em algo mal. Jesus é perfeitamente bom. Jesus é aquele que nos justifica. Jesus é aquele que se entregou por nós. Jesus é aquele que se importa com cada um de vocês. Então, resumindo aqui, Paulo fez esta retórica, conversando com ele mesmo, para dizer o seguinte: todos, independente se são judeus ou não, estão debaixo do poder do pecado. Todos são culpados, todos cometeram um crime diante de Deus e todos merecem a ira de Deus. O mundo pagão, os religiosos, os adultos, as crianças até a idade da razão, elas são justificadas, porque elas não têm noção da mão direita para a mão esquerda. Eu já ouvi uma pessoa dizer que uma criança até a idade da razão, se morrer, ela vai para o inferno. Meus irmãos, não é isso que nós cremos na palavra de Deus. Porque se a criança não sabe distinguir o certo do errado, como que ela pode ser condenada por um erro que ela não sabe nem o que ela estava cometendo? A criança já está justificada até a idade da razão. Depois da idade da razão, aí sim, ela vai definir o que é certo e o que é errado. E aí, nós começamos a olhar que homens, mulheres, todos são pecadores. E ninguém pode chegar na eternidade feliz com Deus, porque simplesmente se sentiu alguém bom e falou: Deus, eu acho que eu estou melhor agora, eu estou bom. Eu consegui ter uma justificação por mim mesmo. Isso é impossível.
Nenhum ser humano pode se auto-justificar. O pecado, irmãos, é uma doença universal. O pecado não escolhe sexo. O pecado não escolhe idade, tradição, raça. O pecado atingiu toda a humanidade. Então é isso que Paulo estava dizendo. Essa mensagem de Paulo tem sido repetida sistematicamente desde o capítulo 1 de Romanos. Então é uma mensagem dura, uma mensagem difícil para engolir, para aqueles ouvintes ali de Roma, mas também para nós hoje em dia. Entendermos isso, o nosso pecado fere o coração de Deus, Deus é santo e nós somos infiéis, nós somos pecadores, e se não fosse o sangue de Jesus, nós seríamos perdidos para sempre, nós estaríamos completamente derrotados. Então aqui parece que vem um tom de desesperança, um tom de desespero sobre a vida humana. E aí Paulo continua dizendo no verso 9, leiam comigo, ele termina a retórica e começa a explicar. Pois que nós somos melhores do que eles? Paulo estava dizendo, nós por sermos judeus, termos a lei, conhecermos a verdade de Deus, somos melhor do que os gentios? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto os judeus quanto os gregos, todos estão o quê? Debaixo do pecado. Olha o verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é o quê? É um sepulcro aberto, ou seja, só sai podridão da sua boca. As suas línguas tratam enganosamente, ou seja, são pessoas que falam coisas mentirosas. São peçonha de áspides que está debaixo dos seus lábios. Ou seja, são pessoas que sempre têm uma fala para querer se sair bem no final e prejudicar o próximo. Tudo isso é por causa do pecado. A sua boca está cheia de maldição, de amargura. Os seus pés são ligeiros para quê? Para violência, para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei, Paulo está dizendo que agora para os judeus, que se achavam mais espirituais, mais puros diante dos gentios, nenhum homem será justificado diante dele. Ou seja, eu pratico os 10 mandamentos, eu pratico a lei, você pratica apenas por mero ritualismo religioso. Isso não vai adiantar nada. Você nunca será justificado em praticar os 10 mandamentos, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, irmãos, Paulo estava dizendo, todo ser humano é pecador. Todo ser humano tem tendência em errar, em falhar. Independente se é judeu e acha que por ser judeu e tem a lei é mais puro, e como gentios, todos são pecadores. Só que agora, graças a Deus, Paulo deixou um mais aqui nesta perícope do capítulo 3. Por quê? Repare comigo a partir do verso 21. O tom da mensagem vai mudar, porque finalmente Paulo vai trazer uma solução, uma boa notícia. E meus irmãos, Paulo até agora em sua retórica, ele fez várias argumentações para convencer todos os seus leitores, todos os seus ouvintes, que a humanidade sempre esteve doente desde o pecado de Adão e Eva. Ou seja, o ser humano está doente espiritualmente. E aí Paulo estava dizendo, bom, eu não posso fechar essa mensagem, ir embora para casa, e vocês vão ficar assim, gente, então não tem esperança. Nós somos miseráveis, somos pecadores, independente se seguimos a religião judaica ou não, somos todos pecadores. Aí Paulo mostra o remédio. Veja comigo a partir do verso 21. Isso vai provocar alegria no coração das pessoas que estavam ali em Roma, naquela igreja. Paulo diz o quê? Agora, porém, conforme prometido aonde? Na lei de Moisés e nos profetas. Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, não é a lei que nos justifica diante de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Nós só somos declarados justos, olha o verso 22, vamos ler.
diante de Deus, por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Ou seja, você pode ser judeu, você pode ser grego, você pode ser romano, você pode ser gentil. Se você confessa Jesus como seu Salvador, você vai alcançar a misericórdia, o perdão de Deus, a justificação sobre a sua vida. E aí Paulo diz: todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça. De que maneira? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque Paulo vai agora ser mais claro ao revelar qual foi o problema que levou Jesus à cruz. Talvez você vai dizer: pastor, mas eu estou cansado de saber. Eu sei que Jesus foi para a cruz por causa do nosso pecado. Não tem nada novo para a minha vida. Bom, então espere um pouquinho, porque isso é o que nós sempre falamos, e eu concordo até certo ponto. Porque Paulo agora vai explicar algo muito mais profundo do que propriamente falar que foram os nossos pecados que levou Jesus à cruz. Paulo vai dizer algo muito mais penetrante na alma das pessoas a respeito do porquê Jesus precisou ir até a cruz. E o que Paulo disse aqui é que aquilo que levou Jesus para a cruz foi uma questão de Deus revelar para a humanidade a certeza de que Ele jamais foi injusto. Não só por causa do pecado da humanidade, mas Paulo estava dizendo que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz para mostrar a justiça de Deus, não só o perdão dos nossos pecados. Guardem essa palavra: Jesus veio também morrer naquela cruz por causa da justiça de Deus. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que a humanidade começou a insinuar que de alguma maneira, através da história, Deus agiu de forma injusta. A própria igreja, os próprios servos do Senhor, começaram a questionar Paulo: mas será que Deus também não foi um pouquinho injusto em algumas situações no Antigo Testamento? Então, Jesus foi para a cruz justamente para revelar a justiça de Deus ao ser humano. E aí Paulo vai explicar sobre isso. E talvez você me questione: tá bom, pastor, isso eu estou cansado de saber. Mas eu fiquei curioso agora, pastor. Em que sentido as pessoas acusaram Deus, nesse tempo de Paulo, aqui em Roma, de que Deus poderia ter agido em algum momento de forma injusta, e Ele não era 100% justo? Você já parou para ver isso nesse texto? Veja comigo o verso 25, vamos ler? Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim o quê? Sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Aqui agora vem algo novo, talvez, para o seu coração. Porque muitas vezes nós lemos o seguinte: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o seu sangue que Ele derramou, e nos dando a tão grande salvação, amém. Mas aqui Paulo não fala isso. Ele diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus foi também para mostrar a justiça de Deus. Por quê? Porque no passado, olha só o que diz o texto: Deus se conteve em não castigar pecados antes cometidos. Pergunta que eu faço: vocês se lembram de algum fato que Deus não castigou pecados que as pessoas cometeram no passado? Pense aí. Então, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados, mas para revelar a justiça de Deus. Guardem isso. Paulo disse que no passado, Deus teve paciência. A ideia aqui da palavra se conteve é a ideia de paciência, ou seja, Deus não levou em conta os pecados das pessoas no passado. Ou seja, Deus não castigou algumas pessoas que erraram. Meus irmãos, o que Paulo estava dizendo é que a humanidade sempre questionou a Deus, dizendo que Deus não fez nada com alguns que espalharam o mal pelo mundo. Por que Deus não derramou sobre aquela pessoa naquela hora a ira dele? Por que para alguns Deus foi lá com ferro e fogo, mas para outros Deus deu oportunidade?
Por que Deus deixou o pecado correr solto pelo mundo? Por que os malvados ficaram impunes? Essa era a pergunta que muitos estavam fazendo e quem sabe você também não tem feito hoje. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos, de número 103, versículo 10. Agora estou lendo um texto lá do passado, porque Paulo está muito lá na frente. Vamos ler então um texto muito forte que diz lá em Salmos 103, versículo 10. Vamos ler juntos? Salmos 103, 10. Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. E agora? Se todo homem, toda mulher que peca, não recebe o castigo? A ira de Deus não está sobre a humanidade que peca, mas o salmista está dizendo aquilo que Paulo está falando. Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Irmãos, isso é bonito. Ver um Deus cheio de compaixão, um Deus que nos ama, vendo o nosso pecado e nos dando oportunidade. Um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus que olha para as nossas falhas e Ele está nos dando novas oportunidades de recomeçar a nossa vida. E agora, pense comigo, foi por isso que a humanidade então questionou a Deus lá com o apóstolo Paulo. Como pode? Esses que dizem são ser servos do Senhor, estão sempre pecando. E Deus então vai, perdoa e não faz nada. Só pode ser um Deus injusto. Deus não é justo, Ele é injusto. Um Deus que deixa o pecador impune. Um Deus que deixa o pecado passar em branco. Um Deus que não agiu com essas pessoas ruins que fizeram maldade pelo mundo já naquela época. E aí você fala, pastor, isso é muito complicado. Eu vou explicar mais. Um exemplo que eu posso usar aqui, que eu já abordei aqui na igreja. Davi e Batseba. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Davi foi o quê? Um péssimo rei ou um extraordinário rei? Extraordinário rei. Estrategista de guerra. Davi foi um homem tremendo, um homem que se transformou no maior vencedor de batalhas em Israel. Ele não sabia o que era perder. Era um homem que adorava a Deus, que compôs muitos salmos. Aliás, a Bíblia vai chamar Davi de quê? Um homem segundo o coração de Deus. Então você já imagina, um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa impecável. É uma pessoa perfeita. É uma pessoa que alcançou graça diante de Deus para receber esse título. Como diz alguns adolescentes, só que não. Porque certo dia, este homem, segundo o coração de Deus, acordou tarde, porque o texto fala que ele acordou tarde. Esse é o problema de acordar tarde. Você tem que acordar cedo, trabalhar durante o dia. Ele acordou tarde. Diz a Bíblia que ele foi se espreguiçar onde? Na sacada do palácio. Era rei, tudo tranquilo, vencendo tudo. E diz que enquanto ele estava lá espreguiçando, à tarde, ele passeava pelo terraço do palácio. E o que ele vê lá de cima? Uma linda mulher tomando banho. E logo o que ele fez? Meu Deus, eu não posso fazer isso. Nós sabemos que não. Espera aí, eu não estou falando de qualquer homem. O homem segundo o coração de Deus. E diz que ele chama os seus empregados, diz o quê? Ei, quem é aquela mulher ali? E aí falaram, aquela ali é Batseba, mas ela é casada, tá, rei? Ela é esposa do seu comandante aí, do Urias. O que Davi fez? Opa, obrigado, não quero nem mais olhar para ela, né? Foi isso que ele fez. Ele disse o quê? Tragam ela até mim. Eu sei que Urias está lá no campo de batalha, pode trazer. E o que aconteceu? Batseba foi até lá, nos aposentos de Davi. E assim, eles tiveram um ato sexual. E foi o que aconteceu. Batseba engravidou. E você encontra isso que eu estou falando em 2 Samuel, capítulo 11. É por isso, irmãos, que o crente não pode fazer besteira. E eu tenho pelo menos 3 razões. Primeiro, que Deus não quer. Deus quer que eu e você sejamos pessoas o quê? Santas, puras. Segundo, que faz mal para a nossa intimidade com Deus. Porque sempre quando nós erramos, a gente tem vergonha de falar com Deus por causa dos nossos pecados. Terceiro, que sempre vai dar errado. O crente, quando ele pisa na bola, pode ter certeza, vai dar errado. Aquilo não vai dar certo. Batseba engravidou, justamente naquele ato com Davi. Aí o que Davi fez? Meu Deus, eu pequei.
Que coisa horrível que eu fiz. Agora ela está grávida, o que eu vou fazer? Foi isso que ele fez? Não. Para encobrir o seu erro, o que ele faz? Espera aí, gente, quer dizer que ela é a esposa de Urias. Está grávida, ele está na batalha. Manda Urias para casa. Fala com ele que o rei gostou do trabalho dele e mandou ele ficar em casa com a esposa para poder se divertir, para poder descansar, curtir um pouco a sua esposa. Pode mandar ele, diz que foi o rei que liberou. Sabe o que Davi queria? Ele queria que Urias fosse para casa e pudesse brincar, namorar com a sua esposa. Para quê? Para depois ela dizer, eu estou grávida. E ele dizer, está grávida do seu marido. Ele voltou para casa e, ufa, me livrei dessa. Essa foi a ideia de Davi. E agora, irmãos, o que mais me chama a atenção, Urias, um comandante militar fiel, um homem que estava ali para honrar o seu rei e a sua nação. Quando ele volta, porque ele não queria voltar, ele queria continuar estando na guerra e lutando, ele não entra na sua casa. O texto diz que ele faz o quê? Senta lá na escadinha, na entrada da sua casa. Eu não vou entrar. Não é justo. Não é justo eu ter esse descanso, mesmo que eu ame a minha esposa, e ficar lá com ela enquanto os meus homens estão no campo de batalha, tendo o corpo rasgado, alguns morrendo, enquanto eu estou aqui me divertindo. Então, em honra, em solidariedade aos soldados, em solidariedade ao rei e à nação, ele não quis ficar em casa com a sua esposa. E o que aconteceu? Davi, seu plano foi pela culatra. Você tem um plano B aí? Então, quando ele escutou que a resposta de Urias era essa, eu não vou fazer isso com os meus homens, eu quero voltar para o campo de batalha. Davi falou o quê? Então vai. Aí ele fez o quê? Joabe, vem cá. Vocês estão em qual campo mesmo? Tá. Faz o seguinte, coloca Urias lá na frente de batalha. E quando ele estiver na frente da batalha, deixa ele sozinho e recua todo mundo. O que aconteceu? Trato feito. Urias, por mais que ele fosse um excelente guerreiro e comandante, morreu. Foi alvejado no campo de batalha, sozinho, lutando contra um exército, enquanto o seu próprio exército recuou, porque Joabe deu ordem para recuar e deixar ele lá sozinho. Urias então morreu. Bom, talvez na cabeça de Davi, plano perfeito. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Porque o que vai acontecer mais à frente? Deus levanta um profeta, qual o nome dele? Qual o profeta que vai falar com Davi? Natã. E o que Natã faz com Davi? Com muito medo, para não criar a ira no coração de Davi. Olha, deixa eu te contar aqui uma história. Um camarada tinha só uma ovelhinha, enquanto outro tinha um monte. E aquele que tinha um monte pegou a única ovelhinha desse camarada aqui e tudo mais. Natã então começa a falar em nome de Deus para Davi. E disse, Davi, você é este homem, cheio de ovelhas, e pegou justamente a única daquele camarada. Davi, a sua atitude desprezou a Deus. E aí diz a Bíblia que naquela hora, o que Davi fez? A ficha caiu. Ali Davi colocou a mão na cabeça e diz o quê? Que foi que eu fiz? Eu pequei contra Deus. E logo a seguir, então, Natã vai então e volta. Davi, Deus ouviu a sua oração. Davi, Deus aceitou o seu pedido de perdão. Dá para vocês entenderem agora o Salmo 103:10? O que diz lá? Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como nós merecemos. Salmos 103:10. Isso não é incrível? Saber que nós temos um Deus perdoador? E nós conhecemos essa história perfeitamente. Aí você fala, puxa pastor, é incrível essa história mesmo, né? Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu de verdade, Deus então deu a ele uma nova história e acabou a história e viveram felizes para sempre? Não. Porque vamos nos colocar agora no lugar de Urias. Você já fez esse levantamento da vida de Urias, tudo que ele fez, a fidelidade dele? De repente esse homem morre, e ele então parte para a eternidade sem ter culpa alguma. Você já se colocou no lugar de Urias? Você já fez alguma vez a leitura dessa história, imaginando você e eu sendo Urias? Imagine então, se pudesse então falar com Urias no além. Nós sabemos que não tem essa possibilidade, mas vamos supor que nós pudéssemos então ouvir
o sentimento de Urias lá no além, e de repente ele pudesse saber de tudo que aconteceu, imagine que Urias iria dizer o seguinte: puxa vida, sério? Então quer dizer que o rei ficou com a minha mulher de mão grande? O rei então proporcionou a minha morte? Ele é um assassino, ele é um adúltero, e vai ficar por isso mesmo? Eu estou aqui agora morto no além, e o rei simplesmente está lá tranquilo, pediu perdão e não deu em nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Talvez, se Urias pudesse falar isso, nós sabemos que não tem essa possibilidade, ele poderia dizer: Senhor, aqui o Senhor não vai fazer nada. Senhor, no mínimo o Senhor tinha que dar cadeia para Davi até ele apodrecer. Ou então que ele morresse também, olho por olho, dente por dente. E o que aconteceu? Deus perdoou Davi. Talvez você me diga: pastor, mas Davi pagou um preço. Qual? Qual foi o preço que Davi pagou? A criança, pastor, do adultério, ela não sobreviveu. Isso não foi um castigo de Deus para Davi? Para mim aí a coisa piora. Sabe por que piora? Porque quem está sendo penalizado agora? Davi ou a criança? A criança. Porque a criança agora vai morrer sem ter feito nada de errado. Vocês estão entendendo? Agora a criança que morre, e Davi, que foi o vilão da história, está de boa. O adúltero, o pai assassino Davi, fez o que fez, e quem paga o preço com a própria vida é a criança. Deus perdoou Davi e deixou quieto esse caso. Isso não soa como uma injustiça? Sim ou não? Então Deus ainda permitiu Davi continuar reinando. Deus ainda permitiu Davi ter esse título até a sua morte, de um homem segundo o seu coração. Mesmo sendo um péssimo exemplo de marido, de pai. E tem mais. Deus ainda permitiu Davi casar com quem? Com a viúva, que ele mesmo proporcionou ela ser viúva. Davi casa com Batseba. E depois ela vai ter um outro filho depois desse casamento. E quem é esse filho? Salomão. Por quantos anos que ele vai reinar? 40 anos ele reina em Israel unido. Agora eu pergunto aos irmãos, isso não soa algo injusto para o falecido Urias e para aquele bebê que morreu? Agora que eu quero explicar a dinâmica do que Paulo estava falando aqui. É aqui que nós temos que entender que o profeta Natan falou para Davi que ele tinha desprezado quem? A Deus. Talvez Davi, a princípio, não achasse que o pecado dele fosse tão grande assim. Porque a Bíblia é clara em mostrar que Davi amava a Deus. Ele amava ou não amava? Amava. Davi fazia cânticos, poemas para Deus. Davi era temente a Deus. Mas na cabeça de Davi, aquele erro que ele cometeu foi um errinho. Quem também não morre aí, né, na guerra? Mas Urias também podia ter contribuído um pouquinho, ter aceitado, ter ficado com a sua esposa. Ou seja, Davi estava tão calcificado pelo seu pecado, que ele não entendeu o tamanho do pecado que ele tinha cometido. Foi preciso o servo de Deus falar com ele. Aí eu pergunto aos irmãos, muitos agora podem estar criticando, Davi, pastor, realmente, é um homem que foi muito pecador, muito sujo. Mas e nós? Você sabe que a vida com Deus tem que ter santidade. Eu sei disso. E como que nós temos visto crentes hoje vivendo uma vida errada? Crentes que não pagam suas contas direito, crentes que falam mal dos outros, crentes que ficam flertando a mulher do próximo, crentes que ficam arrumando confusão, crentes que brigam no trânsito, crentes que quase se matam por causa de política. Dá para vocês entenderem? É fácil criticar Davi, mas nós também falhamos de forma cruel como Davi. Meus irmãos, é igualzinho pessoas que vão à igreja domingo, levanta a mão, adora a Deus, entrega o seu dízimo, lê a Bíblia, faz sua oração, se sente feliz, acha que está tudo bem diante de Deus. Mas na hora de cometer um pecado durante a semana, essa pessoa não pensa em Deus. Esse é o problema. Na hora de cometer um ato que vai sujar a sua intimidade com Deus, ela não pensa em Deus. As pessoas, se pensassem em Deus na hora da tentação, jamais iriam cair na tentação. Mas as pessoas estão sempre na igreja. Dizem que amam a Deus, mas chegam em casa, ligam a TV em programas indecentes, acessam sites pornográficos, falam palavrões. Vocês conseguem entender? Nós somos Davi. Nós também agimos como ele. Meus irmãos,
Davi fez isso, e quando Davi planejou dormir com Batseba, ele simplesmente tirou Deus dos seus contatos temporariamente. Ele diz: Deus, se o Senhor me dá licença, eu vou te bloquear aqui no meu contato, porque agora eu preciso fazer um negocinho aqui. Depois eu volto a ativar o Senhor e desbloqueio no meu WhatsApp. Foi mais ou menos isso. Irmãos, Davi não se tocou que Deus tudo vê. Davi não pensou que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Parece que hoje há uma amnésia na cabeça dos crentes em Jesus, que esquecem disso, que Deus está vendo. Deus está vendo o seu namoro. Deus está vendo o que você tem feito com a sua sexualidade. Deus está vendo o que eu e você estamos fazendo dia após dia. Deus vê. E Davi não estava se atentando a isso. Agora, veja se vocês conseguem entender que é exatamente isso que Paulo estava falando. Voltemos comigo agora novamente para Romanos 3, verso 23. Vamos fazer essa ponte. O que Paulo disse ali? Porque todos pecaram e afastados estão de quê? Do padrão da glória de Deus. O problema do pecado é esse. Sabe por quê? É que não apenas a gente faz o que não deve fazer, mas a gente despreza o nome de Deus toda vez que nós pecamos. Porque quando a gente faz o que não deve fazer, nós estamos ignorando a Deus. Pensa nisso. Toda vez que nós pecamos, nós estamos ignorando o Deus da nossa salvação. E ao ignorarmos Deus, a gente consegue fazer aquilo que não deveríamos fazer jamais. Meus irmãos, então vamos imaginar mais uma vez, se houvesse essa possibilidade de ter uma conversa com Urias no além, porque a história não termina aqui. Imagine Urias falando para Deus: Deus, por favor, o Senhor pode me escutar? Deus, deixa eu entender. Quer dizer que o Senhor vai deixar quieto esse adultério e esse assassinato de Davi? É isso que eu estou entendendo? O Senhor então perdoou ele de tudo que ele fez comigo? Então Deus, Senhor, me desculpa, o Senhor é pior do que Davi. Imagine Urias falando isso com Deus. Sabe o que ele estaria dizendo? Deus, o Senhor está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. O Senhor não está fazendo justiça. Porque Deus, se o Senhor não percebeu, a vítima aqui sou eu, não é Davi. Então o Senhor deixou Davi jogar o seu nome na lata do lixo. O Senhor nem sequer se preocupou com a sua reputação, porque Ele está dizendo que é um homem segundo o teu coração, mas a geração toda vai dizer: esse Davi é assassino, esse Davi é adúltero, esse Davi que foi um péssimo pai, foi um homem segundo o coração de Deus. Vocês conseguem entender, irmãos? Se Urias pudesse ter feito esse diálogo com Deus, mas essas são falas que eu estou colocando para levar os irmãos a pensarem, ele provavelmente diria que Deus havia varrido a sujeira debaixo do tapete da sala do trono celestial, e essa sujeira tinha um nome. O nome dessa sujeira, Davi. Agora, volte comigo para o verso 25 de Romanos 3. Na parte B, vamos ler. No passado, Deus se conteve, ou seja, teve paciência, e não castigou os pecados antes cometidos. Tá, pastor, mas Davi se arrependeu. Tudo bem, Davi se arrependeu. Mas Davi cometeu um ato cruel. Davi fez um homem perder a sua vida. Ou seja, enquanto aparentemente Deus deixou impune os malvados, o que as pessoas perguntaram para Paulo, assim: Paulo, a sensação que temos ao ver o Antigo Testamento é que há uma suspeita de que Deus talvez não foi tão justo assim. É por isso que Paulo vai ter que explicar, e ele diz na parte A do verso 25 o quê? Que Deus ofereceu quem? Jesus, como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, para mostrar o quê? Que Ele é justo. A justiça para aqueles que creem. Então, irmãos, qual foi a lógica que Paulo descreveu aqui? Todos pecaram, e só tem uma saída. Essa saída é Jesus Cristo. Então imaginemos, para fechar essa conversa que não existiu, com Urias. Uma conversa indigesta. Então, de repente, Urias e Deus conversando, e Deus dissesse a Urias: Urias, tudo bem, você acha que eu sou injusto, não é isso? Então me diga, Urias, o que você quer que eu faça para lavar a sua alma e deixar você feliz aí na eternidade? Aí Urias orasse para Deus e falasse: Deus, eu quero que o Senhor mate Davi. Mate Davi, acaba com a raça dele. Assim como ele me matou, é o que eu peço, mate Davi. Aí Deus poderia responder: tudo bem, Urias, então eu vou matar Davi. Mas se eu vou matar Davi porque Davi é um pecador e ele falhou, eu não sei se você percebeu, Urias,
todo ser humano é pecador, eu vou ter que acabar com o mundo inteiro. Se é para eu então matar o pecador, todos precisarão morrer. É por isso que Paulo falou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Meus irmãos, é claro que não houve essa conversa, mas foi esse o ensinamento que Jesus deu para os fariseus e para os escribas, quando quiseram apedrejar aquela mulher pega em adultério em João capítulo 8. Os irmãos lembram que aquela mulher foi condenada, e aí só colocaram a mulher. Como que uma mulher é adúltera sozinha? Ela adulterava com quem? Com o vento? Por que o homem não foi levado junto conforme a lei? Ambos pegam em adultério, tem que ser levado no meio da praça e ser apedrejado. Aí Jesus então olha para eles ali querendo pegá-lo pelo pé. Jesus falou o quê? Vocês querem cumprir a lei de Moisés, não é isso? Vocês querem fazer valer a lei de Moisés apedrejando? Então pode jogar pedra nela. Só tem uma coisa. Antes de começar a jogar pedra, vocês pensem numa coisa. Todo que pegar aquela pedra que estiver aqui ao seu redor e segurar na mão para jogá-la, pense uma coisa. Se você não tem pecado, pode jogar com vontade e com força para matar. Mas se você tem pecado, isso vai cair sobre a vida de vocês. É por isso que ele disse, aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, se vamos cumprir a lei, fazer a justiça, então não é só a mulher que tem que ser apedrejada não, todos têm que morrer, porque toda a humanidade é pecadora. Ou vocês acham que o pecado do irmão Edivaldo é maior do que o meu pecado? O pecado do Júlio é maior do que o meu pecado? O pecado do Névito é maior do que o meu pecado? Todos os nossos pecados são o quê? Desagradáveis a quem? Existe pecado, pecadinho, pecadão? Tudo é pecado. Uma mentira sequer, uma forma errada que você agiu, tudo é pecado. Ou seja, se é para cumprir a lei, todos precisam morrer. Então vamos entender uma coisa nessa noite. Toda vez que você ler a Bíblia, você tem que entender que os personagens bíblicos são arquetípicos. O que é arquetípicos? É um personagem que você lê, mas ao mesmo tempo você se coloca no lugar dele. E aí quando você lê sobre José no Egito, ali está um personagem que ao mesmo tempo é José, mas ao mesmo tempo sou eu e você. Nós também estamos fugindo daquela mulher de Potifar. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão está ali o personagem bíblico, mas ao mesmo tempo sou eu e você. Deus fala, me obedeça, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, é ser obediente a Deus. Quando você olha a história de Adão e Eva, era Adão e Eva ali na história, mas ao mesmo tempo, eu e você somos Adão e Eva. Eu e você também, às vezes, desobedecemos aquilo que Deus mandou não fazer. Sabe o que isso nos revela? Que nós somos Davi, nós somos um Estevão, nós somos um Pedro, nós somos um Paulo, nós somos Maria Madalena, nós somos Maria que ungiu Jesus. E aí, na verdade, quando olhamos para esse texto, nós também não somos só aquela mulher que está prestes a ser apedrejada, mas nós somos um apedrejador. Nós também podemos ser um escriba e um fariseu que estamos sempre apontando o dedo para alguém. Talvez haja uma mulher adúltera dentro de nós ao pecar, ao ser humilhada, mas talvez haja em nós aqueles que amam acusar os outros de pecado. Ou seja, todos pecaram. Não existe um justo sequer. Então Deus poderia dizer para Urias, Urias, eu vou matar o mundo inteiro. Então qual seria a solução? Já que isso satisfaz o teu coração, eu matar Davi, e se eu matar Davi eu vou ser injusto, porque eu tenho que matar todos que pecam. Então eu não posso deixar um só pecador impune. A única alternativa que Deus encontrou foi qual? Eu vou aplicar toda a lei sobre mim mesmo. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo isso? E é por isso que Jesus, então, como Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio para fazer o quê? Morrer em nosso lugar. Dá para vocês entenderem agora o que é a cruz de Jesus? Porque sem a cruz do Calvário e sem o Cristo da cruz, iria pairar sobre a humanidade que Deus era injusto, que Deus não iria tratar as pessoas daquela maneira que elas mereciam. Então, sem a cruz, Deus teria varrido a sujeira debaixo do tapete, mas Deus não é injusto, Deus é justo, Deus é bendito, Deus é santo, santo, santo.
E talvez você possa então pensar, pastor, então se Deus é ira porque Ele se ira contra o pecado, Deus então fez a lei cair sobre Jesus, Deus então, pastor, é só um Deus irado, é só um Deus que segue a lei? Aí eu quero dizer para os irmãos, Deus é justiça, mas Deus também é amor. Vamos falar? Deus é justiça, mas Deus também é amor. E porque é justo, Ele teve que exigir o cumprimento da lei. E aí Cristo se fez pecado por nós para receber sobre Ele a consequência da lei. E porque Ele é amor, Jesus Cristo derramou seu sangue naquela cruz por nós. Não fui eu, não foi você, foi nele mesmo. Ou seja, Jesus pagou o preço que era nosso para pagar. Dá para vocês entenderem por que Paulo fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Aqui que vem a grande questão. Jesus então se entregou por nós. Jesus era pecador? Jamais. Ele sempre foi santo e sempre será santo. É por isso que a morte não pôde reter Jesus Cristo, porque a morte não pode reter quem tem pecado. Ou quem não tem pecado. A morte pode reter quem tem pecado ou quem não tem pecado. A morte só retém o pecador. Mas o justo, o santo, a morte não pode reter, por quê? O salário do pecado é a morte. Jesus merecia esse salário, porque ele não era pecador. Por isso que a morte não pôde reter Jesus, não pôde segurar o santo de Deus, porque Jesus era perfeito. E aí Jesus morre, e o que acontece? Ele ressuscita, porque ele era o puro Cordeiro de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, veja o que diz Atos 2:24. Atos 2:24, para nós estarmos caminhando para fechar esta mensagem. Pedro disse no seu sermão aqui em Atos 2:24, a morte não pôde retê-lo. Vamos falar juntos? A morte não pôde retê-lo, porque a morte só retém quem tem pecado. A morte é salário do pecador. Jesus não era pecador. Jesus só veio para satisfazer a justiça de Deus. Jesus veio, zombou da morte, porque Jesus inaugurou em cima da morte a vida e vida eterna. Ele venceu a morte para sempre. Enquanto a morte zomba de mim e de você, Jesus venceu a morte. É por isso, irmãos, que Paulo disse em Romanos 3:25, que foi para mostrar o que é justo que Deus ofereceu quem? Jesus Cristo. Deu para os irmãos entenderem? O universo de Deus, irmãos, não é um universo sem lei. Deus exige sim o pagamento pela maldade de Davi. Deus exige sim o pagamento de tudo aquilo que o ser humano está fazendo neste universo. É daí, irmãos, que vem o senso da justiça, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós temos esse senso de justiça, tem que ser pago um preço. Então aquele momento que Deus perdoou o pecado de Davi, porque Davi estava com o coração quebrantado, arrependido, Deus estava perdoando pela óptica da cruz, pela óptica de Cristo, o seu Filho, morrendo no lugar de todos aqui do planeta Terra, inclusive o de Davi. E talvez você possa então perguntar, já que Deus castigou o meu pecado em Jesus, então agora o meu pecado foi castigado ali em Cristo, eu posso pecar à vontade, porque já que Jesus pagou o preço no meu lugar, já que é só pedir perdão pelos meus pecados, está tudo bem, eu vou pecar. Uma pessoa me falou isso recentemente, e eu respondi para ela, você quer pecar? Então peque à vontade. Pode fazer o que você bem quiser. Se o seu coração está disposto a querer viver no pecado, só não se esqueça de uma coisa, toda vez que você pecar, você está tentando jogar o nome de Deus na lata do lixo. Você está desprezando Deus. Se você é daquelas pessoas que não se importa com Deus, se você é daquelas pessoas que não se preocupam em agradar a Deus, faz o que você quiser. Só não se esqueça de uma coisa, o salário do pecado é a morte. Segundo, se você está agindo assim, você está dizendo que prefere beber água suja, água podre. Alguém aqui gosta de beber água podre? Olha o que diz Jeremias 2, verso 12 e o verso 13. Jeremias, o profeta, disse no capítulo 2, e essa palavra foi para o povo de Deus, não foi para o mundo, foi para o povo de Deus. Diz assim em Jeremias 2,12,
espantai-vos disto, ó céus, fiquem horrorizados, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Qual foram? Verso 13, a mim me deixaram manancial de águas vivas. Deus é o quê? Manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não têm águas da chuva, ou seja, que acumulam águas que ficam podres. Ou seja, se você quer trocar Deus, se você quer continuar vivendo no seu pecado, você está dizendo o seguinte: eu não quero esse manancial de água viva, eu quero um poço de lama, eu quero água podre, eu quero beber dessa água podre do jeito que eu quero. Talvez o que você deseja então é ser alguém que vai viver sempre longe do Senhor, porque você acha que está tudo bem continuar no seu pecado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez novo. Uma pessoa que diz que ama Deus, ela deve zelar pela sua família. Porque pessoas que estão destruindo o casamento estão querendo zombar de Deus, porque quem idealizou o casamento? É Deus. No momento que você trata o casamento como o seu bem entender, para mim chega, já cansei, me desgastei, eu estou afim de outra pessoa, você está zombando do nome de Deus. Cuidado com isso, porque pessoas que fazem isso simplesmente estão ferindo não só o coração de Deus, mas ferindo família. Você está ferindo a esposa, o esposo, os filhos, uma geração. E se está se envolvendo com uma outra pessoa, você vai ferir a família daquela outra pessoa. As pessoas não medem para ver as consequências diante do erro. São pessoas que estão presas a algum vício e ela acha que não vai ter consequência, que vai beber, vai fumar e vai continuar com a saúde perfeita. Meus irmãos, as pessoas simplesmente estão vivendo uma vida errada e acham que está tudo bem, mas elas estão bebendo água podre. E eu digo para os irmãos, será que não é melhor a gente continuar bebendo a água viva, o manancial cristalino de Deus? Então, quando o profeta Jeremias falou isso, ele estava dizendo: povo meu, dizendo: povo de Israel, Deus ama vocês. Deus não quer que vocês vivam assim, como essa cisterna rachada, só com água podre. E tem muita gente assim, que prefere essa cisterna de água suja do que viver o manancial de água cristalina de Deus. Talvez hoje você esteja aqui e você esteja pensando nisso: meu Deus, eu estou realmente vivendo uma vida longe do Senhor. Deus é justo. Deus mandou o seu Filho pagar o preço que era meu para pagar. O preço que Jesus pagou na cruz era para Davi pagar também. É por isso que o sangue de Cristo derramado na cruz foi para cobrir, para remir, para perdoar os pecados daqueles que viveram antes de Cristo, no tempo de Cristo e depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor quer refrigerar o nosso coração. E aí, meus irmãos, diz Tiago, que é o último texto que eu quero ler para fechar, capítulo 4, verso 4. Vamos ler? Tiago 4,4 diz o quê? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus tem ciúme, gente? Não. Aqui nós entendemos que é uma antropopatia. O que é isso? Colocar sentimentos humanos em Deus. A ideia é o seguinte, é o Espírito Santo dizendo o seguinte: espera aí, eu entrei na sua vida, eu te enchi com o meu poder, com a minha graça, eu estou intercedendo ao Pai com gemidos inexprimíveis por sua causa, e você está preferindo que eu saia da sua vida para beber esta água enlameada, podre e parada? Você prefere mesmo beber essa água podre do que continuar comigo e com um manancial de água cristalina? Tem certeza que é isso que você quer fazer? Você está querendo me trocar por isso? E aí eu fico olhando esse texto, eu fico imaginando. Imagine aquela pessoa naquele exato momento,
que está fazendo algo errado e ela sabe que aquilo ali é errado. E aí o Espírito Santo fala: não faça isso. Isso vai te gerar uma consequência que vai ser amarga para a sua vida. Aqueles que já passaram por experiências assim sabem exatamente como é difícil viver as consequências do pecado. O Espírito Santo habita em nós. Eu pergunto, será que Ele está aquém do que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que o Espírito Santo está vendo ou não os sites que temos acessado? Será que o Espírito Santo está vendo ou não a forma que nós falamos de alguém por trás? Será que o Espírito Santo sabe ou não como estamos lidando com o casamento e com a família e com a santidade? Claro que Ele sabe, porque se nós somos templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. É por isso que eu creio, irmãos, que o Espírito Santo sempre fala ao nosso coração antes da gente pecar. E Ele diz o seguinte: eu tenho para você vida em abundância. Eu tenho para você plenitude de vida, eu tenho para você reconciliação, eu tenho para você restauração de vida. O que eu quero para você é uma vida abençoada. Então arrependa-se, não faça isso. É isso que Paulo estava dizendo em Romanos 3. Paulo estava dizendo que nós somos merecedores do castigo, mas Deus mandou o seu Filho morrer na cruz em nosso lugar. Deus nos ama de forma tremenda. Ele é justo, mas Ele é amor. E por Ele ser amor, que Ele mandou o seu Filho morrer naquela cruz. E aí você pode ler junto comigo agora os últimos versículos de Romanos 3. Veja comigo, Romanos 3, 26, vamos ler? Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê. Como que o pecador pode ser declarado justo? Se ele crê em quem? Em Jesus, está aí, verso 26. Vamos ler o 27 agora, Romanos 3. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Ou seja, eu e você não fizemos nada, foi Jesus que fez. Não é isso que diz Efésios 2? Pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, por quê? É dom de Deus. Verso 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, não pela obediência da lei. Afinal, Deus é apenas dos judeus? Não é também dos gentios? É claro que sim. Vamos ler o verso 30. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Ou seja, a lei diz que somos pecadores, mas quando cremos em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós somos considerados justos diante de Deus, perdoados, purificados. Deus nos ensina nessas palavras o seguinte: quando você se sentir fraco, desanimado, quando você achar que você não vai conseguir, diga para Deus: Deus me ajuda, Deus me dê forças, Deus muda a minha vontade, o meu coração, Deus toca na minha memória para eu lembrar quem eu sou, Deus tire essa culpa do meu coração, porque eu não quero viver aprisionado a ela. Me liberta, Senhor, desse vício, me liberta, Senhor, dessas atitudes que eu tenho tomado. Me restaura, Senhor. Eu não quero viver tomando água podre. Eu quero tomar a água viva que vem do Senhor. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero viver segundo o Teu coração. Eu creio que o Senhor me salvou, não para que eu venha viver uma vida em águas podres, mas eu quero viver banhado pelos rios da água da vida. Nós enxergamos a remissão dos nossos pecados somente pela cruz de Jesus. Lá na cruz, Deus não só nos perdoou dos nossos pecados, lá na cruz, Deus revelou a justiça dele diante da nossa injustiça. Jesus levou o castigo que era meu, que era de Davi, que era seu, que era de Urias. E esse castigo Jesus carregou e cravou naquela cruz e quitou a nossa dívida para sempre. Pelo sangue de Jesus, eu e você temos liberdade, perdão, vida eterna. Pelo sangue de Jesus, eu e você vivemos debaixo desta fonte de água viva, cristalina, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a lembrar disso.
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, e muitas vezes não paramos para pensar que cada pecado que cometemos, nós estamos ferindo, não o coração do pastor, não a igreja, mas o coração de Deus. Porque Deus é justo, mas Ele também é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu melhor, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, não só para nos perdoar dos nossos pecados, mas para que a justiça de Deus, que iria cair sobre nós, caísse sobre Ele. E somente por Jesus é que eu e você somos justificados para sempre. Será que você quer continuar vivendo no seu pecado? Será que você quer continuar na igreja, levantando as mãos, adorando a Deus, mas lá fora, com prazer naquilo que o mundo tem oferecido? Tem alguma coisa errada no seu coração. Porque se você tem Jesus na sua vida, você vai ter que ter nojo do pecado. Porque o seu prazer não vai estar lá naquela água podre. O seu prazer, o meu prazer, é estar na presença de Deus, dia após dia, adorando, glorificando e exaltando o seu nome. Se você tem um pecado que já virou pecado de estimação, em nome de Jesus, dê um basta agora nele, porque Deus está vendo, e em breve Deus vai revelar isso. Então confesse o seu pecado agora, santifique-se, porque Jesus te ama e Ele tem o melhor para a sua história. Pai, obrigado. Obrigado porque a igreja de Roma ouviu essas palavras de Paulo e entendeu o teu grande amor manifestado na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, obrigado porque Tu és um Deus de justiça, mas também Tu és o Deus de amor, amor incondicional. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui nesta noite, não é porque nós merecemos isso ou conquistamos isso. Só estamos aqui porque o sangue de Jesus, o Teu Filho, é que nos purifica de todo o pecado. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão. Obrigado, ó Deus, pela Tua tão grande salvação. Ó Deus, nós queremos levar orgulho ao Teu coração. Honra ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho. Se alguém aqui, ó Deus, está falhando, perdoe, ó Pai, o pecado da Tua igreja. Queremos viver uma vida consagrada a Ti. Queremos, ó Deus, refletir como espelho a Tua glória. Queremos, ó Deus, mais e mais de Ti, fonte de água viva. Não queremos, Pai, beber água podre numa cisterna. Por isso, ó Deus, perdoe-nos se em algum momento desviamos o nosso foco de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida aqui nesta noite, sobre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino.